10 horas 36 minutos, 27 graus e 3 décimos é a temperatura, retornando com o programa Troca de Ideias. Para conversar agora com aquele que ficou 4 anos à frente da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Arroio do Meio, a ACISAM, seu Adelar Steffer, diretor-presidente da Varilog, e também com a presidente eleita da ACISAM, primeira mulher à frente da entidade, Juliana de Vasconcelos, com quem a gente falou até nos últimos tempos também muito pela atuação junto ao Grupo Fronte, especialmente na entrega, na construção de casas definitivas, tanto para Arroio do Meio quanto para Mussum. Hoje tivemos a eleição por aclamação, por unanimidade e, consequentemente, também já a posse da Juliana nos últimos dias, foi na quinta-feira, dia 29 de janeiro, que aconteceu essa eleição e posse. Os dois estão aqui para falar um pouco do que passou, para falar do que vem pela frente, como é que vai ser ou como é que está sendo essa transição. Bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Juliana, seu Adelar, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Uma honra estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, que o Grupo Independente abre o espaço de falar do associativismo, que é uma ferramenta tão importante para a nossa sociedade. Tudo bem, seu Adelar? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia aos ouvintes, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E às vezes a gente chega aqui para falar coisas boas, às vezes coisas não tão boas, mas o que é necessário muitas vezes tem que ser dito, né? Então, 4 anos à frente da ACISAM em Arroio do Meio, acho que foram 4 anos assim muito desafiadores. De todos os presidentes que estavam, acho que ninguém passou por aquilo que eu passei, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu não fazer tudo o que queria, mas a gente conseguiu fazer algo que realmente fosse necessário para nós ter uma nova ACISAM, uma credibilidade na nossa cidade, né? E também uma associação que pode ajudar muito a região do Vale do Taquari. O que é possível destacar desse tempo talvez de mais positivo e os momentos talvez mais difíceis? A gente imagina, né, quais foram, mas detalhe um pouquinho para a gente, Adelar, por favor. É que a ACISAM, o que aconteceu? A ACISAM, eles fizeram um grande investimento, tá? A ACISAM hoje é uma casa fantástica, né? A sede deles. Foi feito um investimento, né? Foi gasto um valor bem elevado. E o que justamente aconteceu? Como demais negócios aí aconteceram, né? Foi o término da construção, se iniciou a pandemia. E aí nada aconteceu. Tudo parou, então isso foi uma dificuldade, a ACISAM adquiriu uma dívida muito grande e não tinha entrada, né? Não tinha recursos, nada acontecia, né? Então foi justamente esse momento que eu assumi, tá? A ACISAM, financeiramente com uma dificuldade muito grande, mas também tinha que ser feito o que foi feito na época lá, né? Porque ela estava num estado meio precária a situação da sede da ACISAM, e hoje nós temos uma ACISAM que orgulha qualquer associado e qualquer arroiomense, né? Uma sede fantástica, né? Salas aí, diversas salas para reuniões, para eventos, temos aí um auditório lindo, né? Então, toda uma estrutura. Então, isso também era necessário fazer. Só que, infelizmente, aconteceu a pandemia e nada aconteceu depois disso. Então, o que aconteceu no momento? A gente assumiu aquilo sabendo com toda a dificuldade que tinha, né? E aí, quando nós começamos a respirar o que aconteceu em 2023 e 2024, que não é nem bom lembrar, mas eu sempre digo assim, né? Os problemas você às vezes pode evitar, mas você não tem como fugir depois que o problema aconteceu. Você tem que resolver. Mas graças a Deus, a boa equipe que a gente conseguiu montar já no primeiro ano do meu mandato, segundo ano do meu mandato, a gente fez uma renovação na diretoria. Buscamos pessoas mais jovens, pessoas aí de vários setores, de vários ramos. A gente fez um estatuto novo, tá? Trouxemos para dentro da cooperativa, da associação, o agro, que não tinha o agro dentro da associação. Trouxemos
as mulheres empreendedoras e também trouxemos o turismo para dentro da Cisão, né? Então, isso eu acho que são 3 setores de extrema importância para a nossa associação e também para o nosso município, porque o nosso país é movido pelo agro. E a nossa região, Vale do Taquari, tem que cada vez mais também se fortalecer com as mulheres na frente dos negócios e o turismo. O turismo não pode ser visto só mais como um negócio de lazer. Lazer, sim, para os outros que vêm visitar para nós aqui no Vale do Taquari. Mas para a nossa região, o turismo ele tem que ser algo que se transforma em negócios, em geração de renda e emprego. Então, por isso que a gente trouxe isso para dentro da Cisão. Senhor Adelar, daqui a pouco eu vou querer saber como é que foi a indicação da Juliana, se teve a ver também com a atuação dela junto ao Front e tudo mais. A Juliana já tem uma história dentro de Arroio do Meio, né? Tem escritório de contabilidade, enfim. Mas o senhor falou da pandemia, que foi um momento ruim para o mundo. Mas o que aconteceu ali em 2023, especialmente 2024, com Arroio do Meio perdendo as pontes de ligação com o Lajeado, isso é ainda pior. O que aconteceu foi algo assim que jamais se imaginaria. De lá para cá, o que ficou pendente, né? As pontes estão reconstruídas, primeira de ferro, depois a ponte da 130, 5 metros mais alta. Temos outras pontes para serem construídas também, uma ao lado da ponte de ferro, outra lá onde foi a ponte do Exército. Além disso, outras demandas que ainda precisam ter atenção, vamos dizer assim, da presidente que está assumindo? Sim, tem muita coisa pendente, né? Mas assim, eu sempre digo assim, quando a gente assume algum cargo, seja dentro de qualquer entidade, seja ela num clube de futebol, numa igreja, a gente tem que ter um propósito e um foco. Se você não tem um propósito e não tem um foco, você não faz absolutamente nada. O Vale do Taquari está carente de muita coisa. Só que o que aconteceu? A gente teve que simplesmente... O que era o nosso foco no começo? A gente teve que simplesmente mudar o plano de estratégia. Porque ninguém sabia. Eu não sabia que ia acontecer tudo o que aconteceu em 23 e 24. A gente estava assim, ciente da situação que estava. Então, nós precisamos hoje de infraestrutura, urgentemente. Agora há pouco você falou, eu estava escutando, dos acidentes, das mortes que acontecem. Gente, isso não pode ser notícia todo dia. O que nós temos que fazer para mudar isso? Nós temos que ter atitude, nós temos que ter um propósito e temos que focar nisso. A infraestrutura ela é de extrema importância para tudo aqui no Vale do Taquari. Em primeiro lugar, a gente sempre tem que pensar nas vidas, na segurança. Porque isso é tudo muito simples. Escutar uma rádio é mais um, apenas mais um. Quando não é da nossa família. Quando é da nossa família, a gente começa a sentir na carne. Então, isso tem muita coisa. Nós precisamos urgentemente dessas pontes, nós precisamos da ferrovia, nós precisamos da duplicação. Hoje se fala muito da duplicação da BR-386. A BR-386 já devia ter sido duplicada há muitos anos atrás e a gente deveria estar hoje discutindo e pensando em uma outra alternativa de uma outra rodovia. Então tem muita coisa, Juliana, não foge, não tenha medo, permaneça firme e forte. E como é que foi essa indicação da Juliana? Foi algo construído naturalmente? Foi o Adelar, foi o grupo de empresários? Como é que foi? Porque o senhor sabe o tempo que tira, né? De uma pessoa, tira entre aspas, né? Porque devolve para a comunidade. Como é que foi essa construção? A Juliana não parece nem um pouco assustada, né, Juliana? Ela é corajosa. Eu já falei para ela não precisa se assustar. Não, mas ela não as pessoas vinham me questionar na posse. Você está preparado? Eu disse, preparado eu não sei, mas com coragem, sim. Né? Eu acho que isso é o principal. A gente entender o papel e o que vai exigir da gente, né, que é demanda de tempo e também coragem, né, para enfrentar os desafios que a gente nem sabe que vem pela frente, né? E qual foi o nosso propósito? Quando eu assumi, eu sempre deixei isso muito claro. Não é o Adelar que vai assumir a Cisão. Quem tem que assumir a Cisão é toda a diretoria. Então, todas as pessoas que estavam junto comigo no meu primeiro mandato sabiam disso. Eu não vou assumir a Cisão. Quem vai assumir a Cisão
vai ser nós, toda a diretoria. Nós temos que ter um propósito e um foco. Qual foi o nosso propósito? A sucessão, renovar, trazer pessoas novas, pessoas mais jovens para dentro da associação. A associação hoje, na época que eu assumi, ela estava assim, me desculpe a palavra, né? Muitas pessoas aí que não tinham mais condições, mérito por tudo aquilo que eles fizeram lá no passado para a associação e para o município, mas estava na hora de fazer uma renovação. E é o que foi feito. A gente trouxe muita gente nova para dentro da associação. No primeiro mandato, quem participava da diretoria? A mãe da Juliana. No segundo mandato, trouxemos a Juliana. Vamos fazer a sucessão, vamos fazer a renovação. E a escolha da Juliana, a princípio, foi uma escolha minha. Porque a gente tem que começar a observar as pessoas, como é que elas se comportam, o que elas fazem. Porque muitas vezes você convida a pessoa para participar, qual é o propósito dela? Ter um nome lá dentro. Eu faço parte da diretoria. Isso não resolve o problema de ninguém. Eu sempre digo assim, a gente é convidado, eu brinco muitas vezes. Só não me convido para ser presidente do clube de mães. O resto convido em tudo. Você tem que ser o presidente. Não. Eu assumo se realmente eu tenho condições de fazer algo para a sociedade, para a entidade. Senão eu não assumo. Eu não tenho um propósito de ter o meu nome dentro de uma diretoria. E Juliana, quando veio o convite, aceitou de prontidão? Como é que foi? Teve que pensar muito, porque então foram 2 anos na diretoria, participando, sim, e aí já veio o convite para assumir essa responsabilidade, justamente uma pessoa que tem um nome aqui na região, que é o Adelar, tudo que ele faz, não só por Arroio do Meio, na SIC, Vale Taquari também, em termos de transportes, todo esse é um reconhecimento bem importante, né? Sem dúvida, Ricardo. Ter a indicação do seu Adelar, né? Até porque seu Adelar foi um dos meus mentores dentro do associativismo. Né? Todo esse movimento que aconteceu dentro do Front, com a construção de casas, com o projeto Conexões que nós fizemos dentro da CISAM, tudo passava, né, por uma mentoria, né, pelo aconselhamento e direcionamento, tanto do seu Adelar quanto do seu Gilmar, também dentro do Front com a dona Maria Helena e o seu Jorge Gerdau. Então, a gente vai seguindo um caminho e trilhando e construindo através, né, não só com a nossa vitalidade, jovens que estão à frente, lideranças jovens que estão à frente de projetos, mas também observando muito, né, essa questão da experiência, né, da voz de quem já passou, que já liderou. Então, tudo foi uma construção. Eu acredito que a indicação do seu Adelar também tenha sido na observação dessa construção, da liderança aí dentro dos projetos, que a CISAM participou de forma muito ativa, né? E enfim, hoje estou adentrando a casa, né? Entendo a responsabilidade e continuo sobre a mentoria, o direcionamento, né? E assim como o seu Adelar falou, é uma construção de um mandato, uma gestão, uma construção de uma diretoria toda, não é só o presidente. E, enfim... Aceitou de primeira ou pensou um pouco? Eu tive que pensar, né, um pouco, porque eu tenho 2 filhas. A vida da mulher, ela é um pouco diferente, né, da do homem. Nós temos algumas questões a mais a serem resolvidas durante o dia, dado a conta, né. Então, conversei com a minha família também, em casa, né. Tive uma troca muito sincera com o seu Adelar sobre as responsabilidades, como aconteceria, porque é a minha primeira experiência. Então, enfim, avaliando tudo, botando tudo numa balança, eu achei que é um momento, porque às vezes é questão de momento também, né? As oportunidades que aparecem. Né? Você já vem acompanhando o trabalho que vem sendo feito, né? Mas quais os primeiros passos aí frente à entidade agora, como presidente? A entidade até então vinha com foco, né? Que o senhor Adelar falou, que é um foco que era o financeiro dentro da casa, né? Hoje a entidade, ela respira aliviada graças ao trabalho dessa última diretoria.
O foco vai ser, então, nós buscarmos a força maior associativista, né, dentro da casa, ingressos de novos associados. Nós estamos avaliando alguns projetos dentro da educação, em parcerias com outras entidades. A luta, né, pelo bloco 2 do pedágio, ela ainda continua, porque o seu Adelar ainda também está na direção, o seu Adelar está à frente da SIC. Então, a entidade ela vai junto, né, nessa força, nesse movimento que a gente entende que é de suma importância para a região, né, a questão da logística. Se nós não fizermos investimentos, nós não receberemos investimentos. E o Vale precisa, ainda mais agora, né, com essa frente do turismo, que estamos também fazendo uma parceria de trabalho junto à Amtur Vales, né, o nosso diretor de turismo, Joner Kern, ele é o diretor financeiro da entidade, então está responsável por aproximar essas duas entidades, porque é aí que se ganha força, né? Quando a gente aproxima o trabalho de vários braços aí, que a gente acredita que o trabalho ali aparece. Assim como foi a construção de vários outros projetos que tivemos aí na cidade, a gente se espelha muito nisso, né? Na coletividade para o resultado vir. Sobre duplicação, né? Tem uma projeção de duplicação da IRS 130 entre Lajeado e Arroio do Meio até 2030, né? Isso foi divulgado pelo governo do estado, ainda depende do leilão que vai acontecer agora em março, lá em São Paulo, mas é um dos trechos prioritários, um dos primeiros a receber essa melhoria. Por outro lado, de Arroio do Meio para Encantado, que inicialmente teria uma duplicação, não vai ter duplicação, terceira faixa, em alguns pontos. Como é que vocês veem a questão do Bloco 2, do Free Flow, porque tem muita gente que é contrária também, né? Especialmente Juliana, que está assumindo esse desafio. Eu acredito que vai ser uma construção, né, de pensamento dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, né? As pessoas sempre pensam diretamente no que isso vai lhe custar, né, no curto prazo, né? Eu acredito que a entidade também seja responsável por trazer esse papel do pensamento de que é um investimento que trará retorno a longo prazo para o Vale. Né? Ela trará investimentos, outros investimentos, trará também a questão do turismo, né? Então, a gente não pode mais pensar que no imediatismo, né? No que nos custa de imediato, mas sim a longo prazo, que a gente constrói a longo prazo. E é inevitável, né, que seja colocado ali o Free Flow, que nós vamos ter que, né, também fazer parte desse financiamento. Mas, senão, o nosso vale, a nossa cidade, ela acaba sucumbindo, acaba sendo engolido por outras regiões que ganham investimento, que entendem que é necessário, que a comunidade entende que é necessário o investimento, e a gente perde, né? Vai perder negócio, vai perder investimento, se assim nós não pensarmos. Juliana, primeira mulher. Talvez a gente não precisaria estar batendo na tecla, mas são 86 anos de Assisam. Certo. E você se torna a primeira mulher à frente da entidade. O que representa isso para ti pessoalmente e também, né, como é que você enxerga o momento das mulheres? Né? Eu vejo que tem várias mulheres também fazendo parte da diretoria. Né? Você faz parte do grupo das empreendedoras de Arroio do Meio também. Sim. Acho que talvez isso também te levou a essa condição, mas é importante falar da força feminina. Sim. Eu tenho uma história pessoal com a casa, né? O nosso escritório, ele começou dentro da entidade, né? No início era um benefício para os associados, né? A contabilidade, onde meus avós ali começaram o negócio. É natural que com a evolução da entidade, com o passar do tempo, o negócio se separou da entidade, mas eu muito cresci ali naqueles corredores, eu olhava os quadros dos antigos presidentes e pensava assim, quem são essas pessoas? O que elas fazem, né? E acho que isso muito ficou, talvez, no meu inconsciente. Então, essa construção toda, né? Eu acho que vem muito desde pequena. E me juntar ao associativismo foi uma coisa que passou, né? Da minha mãe para mim.
e hoje estou à frente. Também estive como fundadora do Núcleo de Mulheres, né, da entidade, e hoje nós somos a maior força de associados dentro da casa, né? Nós somos 56 mulheres e a entidade tem um total de 115, 120 contribuintes, né? A CISAM? 136. 136, tá. Isso. Então, nós somos uma grande força, de grande expressão dentro da casa. Em 2023, isso aí, fundamos o Mulheres Empreendedoras, né? Buscamos nos espelhar lá na Federação, no movimento do Conselho da Mulher, que existe em todo o estado, né? Trouxemos a Simone Leite para o Vale, onde fez uma sensibilização, uma conscientização que é importante a mulher estar à frente dessas, estar junto nessas entidades, né? Porque só assim nós conseguiríamos um lugar de posicionamento dentro da casa. E foi isso que aconteceu. Foi através da observação da energia masculina dentro da casa, da construção do lugar da mulher, do feminino dentro da casa, o potencial que o feminino traz para dentro de uma entidade também, que assim eles entenderam que era hora, né, da mulher também estar à frente, né, de ter uma figura feminina que representasse a casa. Uma outra preocupação que a região tem, e você falou para a gente da sua eleição, é em relação à mão de obra, e especialmente trabalhar já com adolescentes, né? Fala desse projeto também que você pretende à frente da CISAM. Nós estamos avaliando esse projeto, né? É uma construção que está sendo feito junto às empresas de Arroio do Meio, porque ainda, desde que eu entrei ao associativismo, essa é uma pauta muito latente e ela continua sendo, né, de grande precisão, e nós precisamos nos movimentar. Nós só reclamarmos, né, e nos queixarmos e talvez transferirmos a responsabilidade para o sistema de educação do nosso país, nós não estamos tendo uma boa devolutiva. Então, o que nós precisamos? Nos movimentar, né, seu Adelar? E muito disso que se foi pensado. Então, nós estamos junto com um parceiro que trabalha com desenvolvimento de pessoas e nós vamos atuar, né, junto com as grandes empresas de Arroio do Meio nesse público, né, que a gente entende que a gente precisa ajeitar lá a base de como eles vêm para o mercado de trabalho, né? Então, a gente vai estamos avaliando um projeto que vai trabalhar responsabilidade, agora me fugiu o nome, assim, responsabilidade, a construção da hierarquia dentro de uma empresa, entre vários outros pontos muito essenciais, que também é a construção da educação financeira desses jovens, porque eles precisam entender que eles não vão chegar e adentrar numa empresa e já vão sair ganhando muito dinheiro, que isso tudo é uma construção dentro de uma carreira, né? E até mesmo explicar para eles o que é o mercado de trabalho, que hoje eles vêm com um entendimento totalmente diferente, né, do que é trabalhar, que o trabalho ela é uma construção, né? E isso era um dos propósitos nossos, usar a CISAM como desenvolvimento de pessoas, de jovens, né? De todos os setores, né? Nós temos diversas empresas em Arroio do Meio, né? E todos batem na mesma tecla. Problema na qualificação, problema na mão de obra. Só que com tudo que aconteceu, a gente teve que mudar o foco. É o que eu falei no início. Você tem que ter um propósito e foco no que você quer fazer. Mas, infelizmente, o que aconteceu? As enchentes, nós ficamos sem estrada, a CISAM também foi atingida, então, em primeiro momento, a gente nem abriu as portas da CISAM, a gente se preocupou sim com as empresas, com os produtores rurais, né, que foram vários projetos que foram desenvolvidos. Depois, por último, agora nós vamos abrir a CISAM, vamos olhar como é que está lá dentro. Então, esse é o propósito. Eu sempre falo, né, a CISAM ela não pode ser um elefante branco no meio da cidade, ela tem que ser mais usada, e principalmente em quê? Qualificação e profissionalização de pessoas.
Nós temos que dar oportunidade para os jovens e mostrar. Hoje tem muitas, o jovem ele acha muitas vezes que ele entra numa empresa, no outro dia ele já é o chefe. Não, não é. Isso é tudo uma escadinha, né? Tu tem que, é passo a passo, né? Então, é uma coisa que quem tem que olhar para isso são as empresas, são os empresários. Nós não podemos pensar que o governo vai preparar as pessoas para nós. Bem, pelo contrário, isso já existe hoje. Nós somos obrigados a contratar o jovem aprendiz. Isso tem uma lei, que seria de uma responsabilidade, no meu ponto de vista, do governo fazer isso, e não as empresas. Então, nós temos que trazer isso também para dentro da CISAM, onde várias empresas se juntam para facilitar, né? Às vezes eu não consigo preparar eu sozinho um motorista, um jovem motorista, mas mais empresas se envolvendo, a gente acaba conseguindo fazer isso. Seu Adelar, Juliana, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns por todo o trabalho à frente da CISAM, seu Adelar. Falamos bastante, né, nesses últimos 4 anos, certamente falaremos bastante também com a Juliana. E sucesso à frente desse desafio. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Esse espaço é muito importante, né? Porque as pessoas elas precisam tomar a ciência de que a CISAM, Associação Comercial, não só de Arroio do Meio, mas de Lajeado, ela não é uma entidade que vai oferecer alguma coisa direta ao associado. Nós não estamos lá para oferecer benefícios diretos, aqueles planos de saúde, aquelas... enfim, todos. Nós somos uma entidade de fortalecimento de negócios dentro do Vale. A nossa entidade ela é responsável por toda a conexão dentro com a gestão pública, seja ela a âmbito municipal, seja âmbito municipal, e nós estamos à frente das negociações junto aos governos, de melhorias, de benefícios que estão de investimentos que nos trazem para a região. Né, seu Adelar? Eu acho que a entidade é uma ponte muito segura e muito forte dessa conexão, dessa conversa, porque é ali que os nossos governantes vão entender as reais necessidades, né, dos empresários, das nossas comunidades. Então, obrigada pelo espaço e que a gente possa cada vez mais estar conversando, mais alinhados, mais próximos aí, para difundir aí o associativismo no nosso Vale. Valeu, seu Adelar. Ok, obrigado mais uma vez, e a Juliana não está desamparada. É isso Nós aí. vamos estar junto com ela no que der e precisar. É isso aí. Obrigado a todos, um abraço, tenham todos uma boa semana. Obrigada mais uma vez. Conversamos com o ex-presidente da CISAM, o Adelar Steffler, e também com a presidente eleita, a primeira mulher presidente da CISAM, a Juliana de Vasconcelos. 11 horas, 5 minutos, 28 graus e 4 décimos é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias, o intervalo, e já voltamos com Troca de Ideias.